olha a Dani, ela Bacela chegou, olha a Dani, chegou pra trazer cor e canto, olha a Dani, tudo que ela faz é com amor, olha a Dani, ela Bacela. Avisa geral que ela, a Daniela vai se apresentar, mostrar conteúdo que é bom, pra galera curtir e postar. Ela faz o melhor trabalho, porque faz o que ama na vida, tem paixão, emoção e razão, para o seu bom serviço prestar. Se tem produto aí, ou um serviço lá, a Dani apresenta e a galera bate palma. A questão que ela faz, com calma, porque faz com toda a dedicação, de todo o coração. A Dani, ela passa, ela chegou, olha a Dani, chegou pra trazer com encanto, olha a Dani, tudo que ela faz é com amor, olha a Dani, ela Bacelar, olha a Olá, Dani, Daisy, boa noite. chegou, olha a Dani, chegou pra trazer com encanto, olha a Dani, tudo que ela faz é com amor, olha a Dani, ela Bacelar. Daisy, eu acho que eu vou te dar um presente, viu? Porque você, além de estar aqui em todas as minhas lives, você é a primeira a chegar nessa audiência. Olá, boa noite, Diego. Hoje vamos falar sobre mente eficiente, aprendizagem e memorização, com a Márcia Rodrigues. Estou seguindo ela e já me apeguei, mostrando que é de bom na vida. A Dani te divulga e traz o que é viver. Como vocês estão? Como foi o seu dia hoje? Conta aqui pra mim. Pra Dani a palavra que a define é vencer. Ela Olá, boa noite, Arthur. Nossa live hoje vai ser sobre mente eficiente, aprendizagem e memorização, com a querida Márcia Rodrigues. Ela que é especialista também em oratória. ela faz é com amor, olha a Dani, ela Bacelar, olha a Dani, ela Bacela chegou, olha Ah, que bom, eu também adoro a minha música. Tem tudo a ver comigo, com o meu propósito, com o meu trabalho. E aí quem fez, né? Na verdade é uma música do Projota. Mas é a minha querida amiga Zandra Daiane fez essa versão pra mim. Que bom, hoje eu acordei com vontade de vencer. Você já é um vencedor, tenha certeza disso. Olha a minha convidada chegando aqui para dar um show de conhecimento, um show de saber. E vamos iniciar daquele jeito, né? Quando ela entrar, vocês têm o que fazer, né? Emanar muitos corações, amor, gratidão por ela estar aqui com a gente, né? Contribuindo com o saber. Então já vai mandando aí esse coração para minha convidada linda, Márcia Rodrigues. Olá, Dani. Boa noite. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Boa noite. Muito obrigada por você aceitar o meu convite para fazer parte aqui dessa temporada de live, com o intuito de mostrar conteúdo relevante para as pessoas saírem de uma forma melhor desse momento que nós estamos passando. Que bom. Eu fico muito feliz. Primeiro, eu quero agradecer e dizer assim que eu acho lindo esse momento inicial da live. Eu sempre gosto de dizer isso. O momento da gente felicitar o encontro, né? Da gente agradecer. No momento que abre, assim, que a gente se olha, que sorri. É um dos momentos meus preferidos de cada live. Eu acho fantástico quando a gente pode agradecer, né? Como a gente está fazendo aqui. Esse nosso encontro, essa nossa troca de saberes, com certeza. Agradecer a cada um e a cada uma aqui presentes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer muito grande estar aqui com Dani e estar com vocês. Gratidão, minha querida. Gratidão. Então vamos iniciar daquela forma, com aquela perguntinha básica que todo mundo faz, né? Se apresenta aqui para a minha audiência e fala um pouco da sua jornada. Ah, sim, com muito prazer. Bom, além de agradecer, então, a presença de cada um e de cada uma, eu quero me apresentar. Eu sou Márcia Nascimento, eu sou educadora há quase 20 anos aí. Eu sou escritora também desse livro aqui, para quem ainda não conhece. Oratório em Foco, Conectando Vidas. E eu sou apaixonada pela vida, pelas pessoas, pela educação, gosto muito da comunicação, gosto muito da oratória e da possibilidade de conexão
entre as pessoas. Eu gosto muito de um pensamento freiriano, né, de Paulo Freire, quando ele diz que a educação, ela não transforma o mundo. Na verdade, a educação, segundo ele, muda pessoas. Pessoas, sim, transformam o mundo. Isso, para mim, é maravilhoso, porque através da educação, através da comunicação, através da conexão com pessoas, a gente tem tido a condição, na verdade, né, de entrar em determinadas vidas, fazer um trabalho muito bonito e transformá-las. Assim como a minha também. Então, eu acho isso maravilhoso. Sou muito grata por isso. Que lindo mesmo. Que live, viu? Eu já iniciei assim, dessa forma, tão carinhosa, cheio de conceitos verdadeiros, né? E aí, Sim, gente, eu resolvi falar com você sobre esse assunto, mente eficiente, aprendizagem e memorização. E sim, aí, a minha sim. pergunta seria essa. Explica pra gente um pouco sobre esse aprendizagem, memorização, destacando qual é a relação e diferença que tem entre as duas, né? E que é um ponto ótimo para pessoas que fazem comunicação, são oradores, palestrantes, pessoas que querem se lançar aí no mercado. Sim, sim. Na verdade, a aprendizagem, ela tem um processo assim belíssimo. A aprendizagem é a nossa condição, é a nossa habilidade de desenvolver essa capacidade de lidar com essa vida externa, com esse mundão de meu Deus lá fora. A gente tem muitas possibilidades de aprendizagem. Isso é maravilhoso. A gente aprende a falar, aprende a comer, aprende a se relacionar. Então, nós, enquanto seres humanos, estamos desde o nosso primeiro momento de vida com essa possibilidade perfeita que é aprender. E principalmente, Dani, aprender a aprender. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é mais maravilhoso ainda, né? Encantador, é inspirador e é esperançoso também. Já a memorização, na verdade, ela é uma capacidade, uma condição de você reter alguma informação, algum dado, algum conteúdo, de você guardar aquilo ali em sua memória. É algo que está interligado, mas não necessariamente é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo assim para vocês. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho duas filhas, na verdade, né? Uma adolescente e uma pequenininha. A pequenininha, ela está no momento, né, grupo 5 anos, ainda não é a meta de alfabetização, mas apesar de tudo, já é o início, a gente está aí com essa questão da alfabetização, do início dela. Ela já sabe que o nome da professora dela, regente, por exemplo, é Rita. Ela ainda não está alfabetizada para entender, muito embora conheça as letras do alfabeto, mas ela ainda não está alfabetizada para compreender de que R com I, ri, T com A, tá, juntando as duas, ritar, tá certo? Ela não está, mas ela já decorou, ela já sabe que o nome da professora é Rita. Então, a gente tem, muitas vezes, a condição de memorizar e não necessariamente aprender ainda aquilo. Então, a gente consegue fazer. Agora, quando a gente consegue aprender, a gente aí, muitas vezes, guarda em memórias mais curtas ou em memórias mais longas, mas a gente tem para dentro como algo assim que importa mais, que fica mais para dentro da gente. Então, a aprendizagem nos dá essa condição do desenvolvimento dessa habilidade de conviver com esse mundo e com tudo que nos cerca lá fora. É nesse sentido a diferença e a relação entre elas. Gente, é assim, nosso corpo é realmente perfeito, né? Deus foi realmente Sim, sim, bem detalhista. Imagine sim. aí, dentro do nosso cérebro, a gente poder fazer mil e uma coisas, né? Sentir emoções, sentir cheiros, aprender, memorizar. E vamos supor, um pedaço do nosso corpo que realmente faz a direção da nossa vida. É incrível, né? Exatamente. Incrível, Dani. E também a gente compreender que o corpo, ele também está contido aí por nosso cérebro, por nossa mente, mas tem todo um funcionamento que está interligado para que ele funcione, vamos dizer assim, da Uhum. maneira com êxito que a gente quer, né? Então tem que ter a mente sã, o corpo também sã, a gente precisa estar bem para que essa tão esperada aprendizagem aconteça. Não é simplesmente algo mecânico, muito embora a gente que é da área da educação, a gente estuda e sabe que existem algumas etapas, né? Eu estou aqui na condição de pedagoga, de psicopedagoga, de mestre em educação, a minha condição de falante hoje é essa aqui. Trabalho com educação aí há quase 20 anos e é muito interessante, é muito bonito de ver a nossa possibilidade de aprender,
de aprender a ser uma pessoa melhor, de aprender a se relacionar bem com os outros, de aprender a aprender. Eu acho que, para mim, sinceramente, é a forma mais linda de aprender. Aprender a se ressignificar, Dani. Verdade, eu sempre falo aqui e venho dizendo no meu longo, né, de minha vida, quando eu comecei a fazer esse meu propósito, que Sim, todas as vezes que eu estou juntamente com alguém, fazendo entrevista no canal do YouTube, fazendo cobertura de eventos, ou até mesmo aqui nessa live, eu estou aprendendo a aprender com vocês. Então, todos os dias eu aprendo, porque eu não sei todos esses sim, assuntos. Então, cada sim, live dessa daqui é um assunto pertinente àquele profissional que eu vou falar, que eu tenho o maior cuidado de trazer e fazer vamos dizer, uma mesclagem que vai um completando o outro para a construção da sua imagem, para a construção da sim. sua marca se tornar mais relevante através do seu autoconhecimento. Porque só assim você vai realmente ser uma pessoa reconhecida, você vai ser uma pessoa realmente com posicionamento através do seu autoconhecimento e, consequentemente, sendo autêntica. Perfeito, E perfeito. aí, eu gostaria de perguntar a você: todas as pessoas possuem a mesma capacidade para aprender? Ou a depender de fatores internos ou externos, isso pode mudar? Eu gosto sempre de dizer também, Dani, que cada pessoa tem um mundo inteiro dentro de si, né? Aquela pessoa tem uma história, tem um repertório, tem uma família, tem sentimentos, tem emoções, como você muito bem disse. Então, todo mundo, sim, tem capacidade de aprender. Todos nós podemos desenvolver aquilo que chamamos de aprendizagem e que já foi falado aqui também, que é essa condição, como a gente já disse aqui, de desenvolver habilidades para relacionar com o mundo, se relacionar com o mundo exterior e com tudo que nele está. Agora, existem sim fatores externos e internos que podem fazer a diferença, que podem impactar positivo ou negativamente, por exemplo. Agradecer aí a presença de pessoas muito queridas aí também. Minha cunhada entrou, Perlinha. Muito obrigada, viu? A cada um e a cada uma presente. Gratidão. Muito importante quando a Eu gente tem nem aí vi aqui é, esses comentários, essa, tá lá embaixo. O professor Ione tá aqui também, a Fábia, a minha mentorada. Minhas mentoradas realmente são lindo. demais, me orgulham, porque eu sempre falo para elas, né? Olha, essas minhas lives fazem parte do meu Sim, processo de mentoria, porque sim. complementa. E aí elas estão as duas aqui. Nesse momento eu estou com duas mentoradas. E aí as Ah, duas sempre estão presentes aqui na live, querendo coisa realmente se boa. conhecer, se aprofundar para realmente mostrar para o mundo essa imagem pessoal, né, delas. Porque quando eu falo É, imagem pessoal, não é só a parte estética, né? Mas como você sim, falou aí, a essência, as emoções, a história. E é um viés que realmente na minha mentoria é um dos primeiros passos. É você se autoconhecer, a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua parte de crenças limitantes, porque só aí, sim. depois de toda essa construção, aí sim você vai estar com condição de realmente mostrar para o mundo a sua marca. Porque senão É, você vai ser uma pessoa que não é você se você não se conhece. sim, Então eu perfeito. prezo muito sobre isso aí. Esses Nessas pilares. nossas, sim, nessas nossas inteligências todas, você se destaca, Dani, se você me permite, com inteligência emocional. Claramente aí, você o tempo todo a gente percebe em sua caminhada essa inteligência. Então, parabéns, você é muito empática. E essa relação com outra é maravilhosa e cada vez mais rara. Então, parabéns Tá? mesmo. Pois bem, então a Então, gente estava falando gratidão. aí sobre os Sim, aspectos que externos podem, e né? internos. Exatamente. Então, nós todos temos essa capacidade de aprendizado, sim, não tem a menor dúvida disso. Todos nós. Agora, alguns fatores internos e externos fazem toda a diferença, eles podem impactar positivo ou negativamente. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo assim. Uma criança ou uma pessoa, vamos colocar uma criança que queira aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Vamos falar agora de uma realidade de uma criança que tem
uma família, um lar, uma alimentação, uma barriguinha cheia, um carinho, um afeto dentro de casa, uma orientação, alguém para dizer sobre aquele primeiro momento do velotrol, depois aquele segundo momento da bicicleta com rodinha, depois com todo carinho segurar, tirar uma rodinha de um lado, depois a rodinha do outro. Estamos falando de um contexto, de uma pessoa que está tendo estímulos desde pequena, de uma pessoa que está tendo carinho e um afeto, que está construindo uma história, um repertório de vida com memórias afetivas muitíssimo ricas. Agora vamos pegar esse mesmo exemplo de andar de bicicleta. Vamos lá. Vamos falar agora de uma pessoa que desses estímulos internos e externos, ela não está com sua barriguinha cheia, ela não tem alguém dentro de um lar para conversar com ela não tem também um estímulo de estímulos primeiros, por exemplo, de um velotrol, ela não tem estímulos também de alguém para dizer primeiro tire uma rodinha, depois tire outra rodinha, ela não tem alguém para segurar no banco, para empurrá-la. Então, não é possível, de fato, que nesses dois casos a pessoa tenha naquele momento a mesma condição de aprendizagem. Quem tem estímulo, é claro que ela vai ter mais uma condição de aprendizagem mais favorecida. Vamos dizer, esse, aliás, é um grande fator do nosso Brasil, infelizmente. Mas aí é outro papo, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas quando a gente tem essa condição de estímulos, né, desde a alimentação, desde um sono, uma qualidade de sono, uma memória afetiva construída dentro de cada lar, uma orientação dos pais, quando nós temos tudo isso, com certeza essa aprendizagem acontece de uma maneira muito melhor. Com certeza a condição dessa pessoa de aprendizagem é uma condição muito melhor. E com certeza também as dificuldades. Agora, vale ressaltar também que a boa notícia, eu sou muito otimista, eu gosto muito de acreditar, de dar credibilidade ao ser humano. Independentemente de qualquer situação que a vida possa ter acometido a gente, ou a qualquer pessoa, a qualquer criança, a qualquer ser, independentemente das situações de acesso ou não, a gente pode lutar. Nós vamos chegar no momento de nossa vida e que a gente vai poder escolher muitas coisas. E a escolha do conhecimento, a escolha de construir um repertório de conhecimento é muito válida. Eu gosto muito de idade, né? É só você realmente não importa. Você pode se posicionar e ficar no lugar de dizer, eu não tive essa oportunidade, então por isso que eu não fiz, não. Ou então você pode dizer, eu não tive naquela época, mas agora eu vou correr atrás para ter. Eu posso não ter tido naquela época aquele estímulo, mas agora se for preciso, se preciso for, dou 2 voltas no lugar de uma. A gente pode também, né, Dani, construir o nosso repertório e a nossa vida, sem ficar, claro, pensando e preso naquele momento do passado. É verdade. Então faz toda a diferença isso. Tem 2 perguntas aqui, porque vai passando. O Diego perguntou, o emocional pode dificultar no aprendizagem? E aí depois ele mesmo perguntou, minha filha, assim como eu, é muito ansiosa e tenho medo que dificulte na aprendizagem. Depois já tem uma outra aqui, embora eu responder essa gente, depois a outra. Tá, obrigada pela participação, sim. O emocional, não tenha dúvida. A aprendizagem, ela tem alguns fatores aí para acontecer. A afetividade pelo objeto de estudo, pela pessoa que está... Por exemplo, o objeto de estudo poderia ser, na escola, a disciplina língua portuguesa, a disciplina matemática, poderia ser um objeto de estudo. Então, quando a gente gosta mais, por exemplo, já ajuda. Quando a gente gosta do professor, já ajuda. Quando a gente tem algo emocional com relação ao objeto de estudo, com relação a gente na nossa situação familiar, com relação à escola, com relação a alguma coisa, algum fator, não tenha dúvida de que influencia sim. A própria ansiedade também dificulta nesse processo. Porque uma pessoa ansiosa, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, mas existem algumas etapas para que esse aprendizado, para que essa memorização aconteça. E nessas etapas a gente precisa também, assim como na vida, dar um passo de cada vez. Se a gente não der um passo de cada vez, se a criança, se o adolescente, se o adulto, se ele quiser estudar tudo de uma vez só, com muita ansiedade, ele não vai aprender. A gente precisa ir por etapas, a gente precisa compreender o significado daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está se propondo. E isso faz diferença. Quando a gente tem dentro da gente, olha só, um ambiente interno tranquilo, a gente fica tranquilo para quase tudo ou para tudo. E aí vem novamente aquela situação da família que a gente estava conversando aqui, desse apoio da família.
E de não ter vergonha, se em algum momento, se em alguma situação a gente precisar, principalmente agora, nesse contexto, precisar de um apoio de um profissional, um apoio psicológico, um apoio psicopedagógico, né? Então, muitas vezes a gente tem aí uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, a gente fica numa negação, às vezes uma coisa rápida, que muitas vezes rapidinho ali resolve, às vezes não. A questão é, há sim possibilidade de aprendizagem, a gente precisa ver o que está impedindo que aconteça. Existem algumas questões, Dani, também, algumas questões culturais que dificultam essa aprendizagem. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples. Às vezes a gente diz assim, Você eu está bem vejo muito isso. professora, né? Você explica e dá um exemplo para o aluno aprender. Eu sou bem didática, Então, né? não vai ter dificuldade aqui, Não viu? vai ter dificuldade. Porque, por exemplo, a gente vê muito na inteligência lógico-matemática, né? Às vezes, a maioria das pessoas tem essa dificuldade, vamos dizer assim. E isso, muitas vezes, é até cultural. Às vezes, a criança cresce ouvindo o pai e a mãe dizendo assim, meu Deus, desde a minha época, matemática, matemática, eu nunca fui boa em matemática. Então, a criança cresce ouvindo aquilo ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado de Essa observar. matemática sempre foi minha inimiga, viu? Olha aí, olha aí, é exatamente assim que acontece. Mas também é perfeitamente possível de ser trabalhado. Não há necessidade de temer. Não é isso. A aprendizagem precisa ser algo gostoso. Dani, aprender, Dani e audiência maravilhosa, aprender é uma delícia. Às vezes, o que não é tão gostoso é estudar. É verdade. Não é? Agora, aprender a gente acha ótimo. A gente aprende uma coisa e fala, meu Deus, eu aprendi aquilo, que coisa boa. Então, aprender é gostoso. A questão é como estudar para chegar a essa aprendizagem. Aí é que você falou muito bem, a questão do autoconhecimento, por exemplo. No momento que a gente sabe como eu estudo melhor, porque às vezes, Dani, eu sei que você tem uma filha linda, por sinal, te acompanho. Obrigada. Às vezes, pois é, às vezes, olha aí, Fábio disse, eu amo matemática. Pois é, Fábio. As nossas inteligências, pois é, os nossos gostos, enfim. E às vezes a gente diz assim, olha, na minha época, eu sempre estudei assim, eu estudava dessa forma, eu grifava, eu fazia resumo, e a gente quer muitas vezes passar isso para o nosso filho. Dizer, olha, estude grifando, porque você vai ver que vai dar certo. E às vezes não dá, não dá, não é porque está errado, é porque a pessoa precisa saber como ela aprende a aprender. Ela Verdade. precisa se conhecer. Se Então, para ela é um, visual, se ela é sinestésica, então, é auditiva, ou exatamente. auditiva. Então, isso aí também contribui muito, né, para a sua aprendizagem. Eu mesma, vamos dizer, eu já vejo aqui em casa, como você falou de minha filha, eu não consigo aprender com música. Eu tenho que estar realmente no meu cantinho, sozinha, para eu me concentrar e escrever também. Já Sim. minha filha, eu vejo quando eu digo assim, gente, eu nunca vi. Ela só estuda ouvindo música. Aí Ouvindo eu falo música. assim, como é que você consegue aprender ouvindo uma outra música? Ela, minha mãe, mas a nossa geração é assim. Aí ela fala, É. eu disse, tá Eles certo, tá dizem, tudo bem. eles dizem, eu trabalho com adolescentes também há muitos anos, eles têm realmente esse processo de querer ouvir música. O interessante é que cada um saiba o seu processo de aprendizagem e tenha também esse processo da escrita que você falou, Dani, é muito interessante, porque só o escrever já faz a gente lembrar, já faz a gente memorizar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, por exemplo, de eu preciso lembrar de uma coisa, aí faz um bilhete. Eu tenho que me lembrar de fazer isso, ou então eu vou lembrar alguém de fazer. Às vezes você nem precisa ler o bilhete, porque você lembrou daquilo que você escreveu. É verdade. Então, o escrever de uma maneira geral já ajuda bastante as pessoas, né? Então, que cada um tenha o seu autoconhecimento, mesmo sendo criança, mesmo sendo adolescente. É importante que cada familiar, que cada responsável, pai, mãe, avó, enfim, com quem a criança conviver, que ele tenha essa orientação, esse apoio de cada escola, né? De cada coordenador, de professor, de saber como orientar a pessoa para aprender. Não adianta a gente colocar assim, olha, eu vou te dar 300 técnicas. Às vezes não é para aquela pessoa. Então, Cada o primeiro pessoa é uma passo é pessoa, esse. né? Tem seus Exatamente. limites, necessidades, habilidades e competências. E aí, o que fazer, então, para que a aprendizagem seja assegurada da melhor forma possível, né? Como você está falando aí. Pois é. A aprendizagem, para que ela aconteça, eu vou repetir, a aprendizagem é essa habilidade de desenvolver, essa capacidade de lidar com o mundo, ser funcional, lidar com o mundo, se relacionar com as pessoas, aprender a conviver, aprender a falar, aprender a ser, aprender.
Então, para que a gente possa conseguir fazer isso, claro, a gente precisa de alguns caminhos. Esses caminhos envolvem atenção, envolvem sempre muito estudo, mas envolvem também algo que a gente chama de uma aprendizagem significativa. É muito comum, Dani, a gente ouvir, principalmente os jovens, principalmente adolescentes, dizer assim, para que eu vou aprender isso? Meu Deus, eu nunca vou usar isso em minha vida. Para quê? Quando a gente se coloca nesse lugar de para que eu vou aprender, o porquê que eu vou aprender, é muito interessante. Por que é interessante? Olha aí, por que e para quê? Por que que é interessante? Existem alguns conteúdos, por exemplo, de Deixa eu só escola. botar um parênteses Sim, aqui. sim. Meninas, vocês que estão aqui nessa live, o porquê que você está nessa live? Olha aí. Escreve aí nesse comentário o porquê. Tem algumas pessoas que são aqui minha Sim, audiência de todos os dias. O porquê vocês estão nessa live. Aproveitando aí o gancho da Márcia. E sim. Pois aproveita, é. pega esse aviãozinho e faz ele decolar. E envia aí para 10 pessoas. Porque hoje essa live não é só para os adultos, não, né? É também para os adolescentes. Exatamente. Criança, adolescente, pai, mãe, educador, para todo mundo. Pois é. Então, quando a gente tem o porquê e para quê, quando a gente tem essa aprendizagem, né, que a Ausubel chama de significativa, significativa, Dani, porque faz significado para a gente, dá um significado. Ah, tá. Quando a gente contextualiza o porquê e para quê que está estudando aquilo, porquê, para quê que está estudando, para quê que a gente estuda, por que que a gente estuda. Quando a família contextualiza, quando o professor contextualiza, fica diferente. Aí o menino, a menina diz, ah, bom. Então a gente aí entra numa outra condição. Agora, às vezes, eles que são danadinhos perguntam também assim, ah, então tudo tem que ter um porquê e para quê? Então eu quero saber, esse conteúdo agora de física, de matemática, vai servir para quê e por quê? Eu vou me formar em medicina. Eu vou fazer o quê com matemática? Exatamente. Acontece que no nosso cérebro, por exemplo, existem alguns conteúdos que são dados, algumas etapas que são vencidas, que são pré-requisitos que a gente precisa passar para que outros venham. Então, às vezes, a gente aprende um determinado conteúdo que só vai ser usado verdadeiramente em alguma área específica de matemática, por exemplo, mas é um pré-requisito para que você abra sua mente, vamos dizer assim, para receber outros conteúdos. Então, há um porquê e para quê. A questão é que é importante que a gente, nesse contexto, saiba aplicar as coisas na vida. Qual a aplicabilidade daquilo? Ah, tá, entendi. Então, matemática, percentual, seja qual for minha profissão, eu vou precisar conversar com as pessoas, eu vou precisar saber fazer leitura de gráfico, independentemente de minha profissão escolhida. Então, observar a aplicabilidade daquilo na vida. É importante por isso, para as crianças e adolescentes, por exemplo, assim, Gente, que incrível essa live, viu? Tá sendo uma aula. que Tá bom, coisa muito boa. boa, As pessoas estão adorando aqui. Deixa eu só coisa falar aqui que eu boa. gosto de Vá, interagir com as dê pessoas. uma olhadinha. Eu sou todo recadinho para mim mesma. Fabrício, oi. Eu fazia essa pergunta. Para que eu fazia a história da minha vida? Para quê? E ela já sabe agora por quê. Na minha mentoria eu faço isso também, né? Eu peço para a pessoa construir a sua história de Sim. vida, desde os fatos realmente que marcaram a vida da pessoa. Aí por isso que ela colocou isso. Aí o Diego colocou aqui, eu caí de foguete aqui, mas estou adorando. Aqui Ah, nas coisa suas boa. lives eu busco conhecimento para aprender com vocês. Estou aqui para aprender mais sobre aprendizagem, memorização para poder passar para os meus alunos. Adorei essa sua explicação do porquê aprender isso. Olha que ótimo. Obrigada aí pelas interações de vocês, né? Coisa É boa, muito gratidão. gratificante quando a gente está aqui Sim, falando, né? Explicando, dividindo nosso saber e que vocês realmente interajam. Não importa a quantidade, importa que realmente faça algum significado para quem está aqui. Pode ser uma pessoa, 5, 10 mil, mas o sim. importante é que esse conteúdo contribua e faça significado para a sua vida. Eu odiava história na escola, por isso eu perguntava para que aprender essa história também. Pois é, para compreender, por exemplo, o que está acontecendo agora no mundo, no Brasil, né? Então, quando Isso.
quando a gente se reporta mesmo à nossa infância, à nossa adolescência, que a gente não tinha essa maturidade toda de compreender certas coisas. É E verdade. aí, mas agora na fase adulta a gente tem um pouco mais de maturidade. Agora tem algo muito importante também, Dani, nisso tudo, além do autoconhecimento, que é o autorrespeito, né? Muitas vezes a gente não respeita as nossas limitações e ter algum tipo de limitação não é colocar um limite na vida. Eu gosto muito de dizer isso também. Às vezes a gente tem algum tipo de limitação, mas a gente pode vencer, a gente pode adaptar, a gente pode criar estratégias. Às vezes a gente diz assim, ah, eu tenho essa limitação aqui, então não dá para mim. Dá para você sim. Talvez você precise de alguma adaptação, e isso é perfeitamente possível e previsto e inclusive por lei. Então não há por que parar. A proposta aqui é que a gente coloque vocês para cima, que a gente estimule vocês a se sentirem motivados a continuarem cada caminhada. É verdade. Márcia, a quantidade de informação que lidamos, né, atualmente, e principalmente agora, né? Houve um tempo que era muito distante, mas hoje, com os telefones, né, é tudo mais fácil, vamos dizer, o Instagram, vídeos. Qual o caminho para garantirmos um pouco desse processo na satisfação dessa memorização? Porque é muita coisa, é muito conteúdo. Então, vamos dizer, a gente pode fazer o quê? A gente pode gerir o que realmente a gente colocar na nossa memória ou não. Explica um pouquinho para a gente aí. Diego, Existiu antes esse tempo, disso, deixa eu colocar. Diego sim. colocou aqui, Diego, tantas dúvidas nesse pouco tempo. Foi ótimo conhecer vocês. Ganhou um Ai, que seguidor. bom. Obrigada, obrigada mesmo. E aqui é live, Coisa boa. é maratona de live. Esse junho, que é a terceira temporada, vai ser até o dia 25, se eu não me engano. E já para junho, eu já tenho 20 convidados para a quarta Nossa, temporada. E já tenho também mais 20 para julho. Então, é muito conteúdo. Então, você, Diego, que chegou agora, já coloca aí na sua agenda. Nossos encontros sempre é 25 de todos os dias. Porque aqui é para isso, né? Para realmente deixar vocês dessa forma. Que alegria em ver esse seu depoimento aqui. sim, coisa boa. A gente fica muito feliz. Dani, realmente existia uma época, e essa época nem era tão distante assim, nem é tão distante, né? Que a gente gravava número de telefone, todos os números respectivos dos documentos. Existiu esse momento. Hoje a quantidade de informação tem feito a gente parar um pouquinho. É humanamente impossível gravarmos tudo. São muitas senhas, muitos códigos, muitas coisas. Claro, a gente precisa selecionar, existem algumas informações aí que precisam ser, até por segurança, né? Senhas, por exemplo, elas precisam ser anotadas em um lugar seguro, gravadas. Se tiver dificuldade de memorizar, pode também anotar no lugar seguro e por aí vai. Agora, é importante também que a gente observe o seguinte: da mesma maneira que estávamos dizendo, Dani, sobre o respeito, sobre o significado do porquê e para quê, a questão da memorização, de você conseguir reter algo, de você ter técnicas para isso, tudo isso perpassa pela mesma questão. Por que e para que você quer gravar isso? Por que e para que você quer memorizar? Por que e para que você quer decorar? Decorar vem de decor, de decoração, do coração, do latim. Então, quando a gente decora algo e consegue compreender e falar, ele vem diretamente do coração. Quando você decora, olha só que interessante. Uma coisa é você simplesmente decorar, memorizar, sem saber o porquê e para quê. A tabuada que o diga. Teve uma amiga aí que falou aí que ama matemática. A tabuada que o diga. Na nossa época, a gente gravava, né? A gente tinha arguição, tinha que gravar matemática. Hoje, essa metodologia mudou um pouquinho. A memorização faz parte. A gente tem um estudo, inclusive, na área de educação, vocês devem conhecer, quem é da área de educação, de David Bloom, onde a memorização é um dos primeiros pilares que acontecem para a gente conseguir aprender até chegar lá em cima no estágio mais aprofundado. Mas ela existe, ela é muito importante. A gente só sabe que uma cadeira se chama cadeira e é uma cadeira e tem sua funcionalidade, porque a gente conseguiu passar por essas etapas. Agora, para que a gente tenha esse decor, né, do coração, para que a gente decore, para que a gente veja um significado em tudo isso. Olha aí, Ludinil, gratidão a vocês aqui, coisa boa. Para que a gente tenha isso garantido, essa retenção,
desse conhecimento, algumas coisas são importantes. Primeiro, a gente diz muito assim, nesse momento que estamos vivendo, de internet e tudo mais. A gente diz assim, nossa, a quantidade de informação e de conhecimento, a gente já junta tudo. A quantidade de informação e de conhecimento é imensa, né? Esses jovens de hoje, por exemplo, as pessoas hoje têm tanto conhecimento, mais ou menos, porque a informação, essa quantidade da informação que vem do Google e dos outros lugares de pesquisa, elas são informação, elas são soltas, né? Então, tem uma informação aqui, tem outra informação ali. Agora, para que vire conhecimento, tem que saber para que serve, de onde veio aquilo, qual a fundamentação teórica, como estão interligados ou não. São coisas diferentes. É como se fosse um monte de bolinha solta, tudo soltinho, ó, flutuando, informações, que a gente tem muitas, desde criança, adolescente, adulto, todo mundo. Agora, para que vire conhecimento, aí a história é outra. Então, nesse momento que estamos vivendo, de muitas informações, é interessante que para memorizar, para reter, para aprender, para dar significado, você se pergunte o porquê. Isso tem significado para mim? Eu preciso aprender de que forma, como. Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que ele diz assim: se você consegue contar para as pessoas algo do seu jeito, de forma simples, então você compreendeu, você aprendeu. Se você não consegue contar do seu jeito, de sua maneira, de forma simples, é porque você não compreendeu ainda. Então é a gente aprender aquele conteúdo e se perguntar: como é que eu contaria do meu jeito? Às vezes tem isso também, né? Em sala de aula. Tá linda. Às vezes tem isso também em sala de aula. A pessoa pergunta assim ao professor, por exemplo: professor, eu não entendi, você pode repetir? Aí ele repete do mesmo jeito. "Não, mas eu não entendi." Então ele precisa, a pessoa que está mediando esse conhecimento, precisa também ter estratégias para contar de outras formas. Como bem Einstein diz, contar de uma maneira mais simples, contar por outra estratégia, para que as pessoas aí, dentro de suas possibilidades, habilidades, conhecimento, para que elas possam, no aprender a aprender, na verdade, elas possam se identificar e, a partir dali, sim, fazer o processo de memorização, que a gente tem que ter esse motivo, o porquê e para quê, e também técnicas de resumo. As técnicas de resumo, Dani, já posso falar agora uma? Olha, peraí que você vai falar, mas antes disso eu quero solicitar para vocês que estão aqui bastante coração, porque olha esse conteúdo. Gente, esse conteúdo aqui é incrível. Pode mudar realmente a sua memorização, se você usar uma técnica que a querida Márcia, a minha convidada, vai falar para vocês. E também pega esse aviãozinho e faz ele decolar. Vamos ser generosos, vamos ser empáticos com o mundo, né? Porque se você está passando esse conhecimento, você está multiplicando o saber. Então, vamos lá, pega aí esse aviãozinho e envia para pelo menos 10 pessoas. Porque agora que vai ser o insight dessa live. E olha só, como você já falou aí, que é um resumo, eu estou com uma novidade incrível. Porque em algumas lives minha, inclusive essa live aqui, eu vou fazer um resumo da live. Por que eu estou fazendo isso? Um resumo da live. Em algumas vão fazer isso, porque a partir de junho, as minhas lives não vão ficar mais gravadas. Só vai ter um conteúdo realmente. Quem se comprometer em estar aqui. Quem não estiver aqui, não vai ter mais live gravada. Eu posso até liberar um resumo, porém a live é só para quem estiver aqui. Porque assim, eu acho justo quem está aqui na hora ter esse conhecimento. Porque quem se propõe a estar aqui é porque realmente quer beber da fonte. Sim, verdade. Perfeito. Apoio. Então, vamos lá. Posso contar aí uma técnica muito boa para memorização, para aprendizagem? Sim ou não? Quem quer aí dar um ok? Quem quer dar um ok aí? Ok, coloca o pozinho. Bota o dedinho assim, quem quer. Oh, meu Deus, Desde você quer me auxiliar aqui, Desde é uma seguidora que já acho que já é minha amiga, né? Anote aí, que eu quero ver, porque não é porque você está dizendo que vai ter resumo, que eu não quero que você faça o seu resumo, não, tá? E eu quero lá nos stories. Coisa boa. Olha aí, ó. Revele. Coisa linda, adoro isso.
Pois é, gente. É o seguinte, muitas vezes, quando a gente vai estudar alguma coisa para memorizar, para reter esse conhecimento, para aprender, o que é que acontece? A gente vai com muita ansiedade, como alguém disse aí com relação à filha, né? Nesse processo de aprendizagem, às vezes essa ansiedade atrapalha muito, mas existem sim alguns fatores que podem nos ajudar. Por exemplo, você tem um determinado conteúdo para aprender. É interessante que você divida essa sua percepção, essa leitura a respeito desse conteúdo em pelo menos três etapas, três caixinhas. Oi, Josi, três caixinhas. Então, você tem a caixinha A, vamos dizer assim, nessa caixinha A é tudo aquilo que você já aprendeu, ó, nota 10. Pessoal de matemática aí, Marcelo, teve uma outra que disse também, uma outra pessoa, outra colega que disse que é professora, sabe bem disso. E às vezes chega na aula no outro dia, e o aluno diz assim, não entendi nada, não lembro nem que você deu esse assunto. Às vezes esquece tudo de um dia para o outro. Então, Verdade. para que a gente possa turbinar, potencializar a nossa aprendizagem e memorização, você pode pegar um conteúdo, por exemplo, e separar nessas três caixinhas. A caixinha A, aquilo que você já aprendeu, está tranquilo, está ótimo. A caixinha B é o seguinte, aquele conteúdo que você já aprendeu, mas você tem que estar dando uma revisitadazinha lá e tal. Tá dando risada, né, Marcelo? É bem assim. A caixinha C é aquele conteúdo que você Não não sabe. aprendeu ainda, está distante ainda. O que que acontece? A gente, por uma questão até de instinto, né? A gente vai mais automaticamente. Vocês acham que a gente vai mais na caixinha A, B ou C? A Na A, gente vai logo em qual? Na A, você acha que é na A? Vocês acham que a gente vai em qual, gente? Na caixinha A, que a gente já sabe, tudo está tranquilo. Na caixinha B, que a gente sabe, mas precisa revisar. Ou na caixinha C? Qual a tendência natural das pessoas? A, B ou C? Digam aí pra gente, por favor. A, C, C, A. Olha aí. O que que B. acontece? Pronto, ó, uma botou C, A, B, A. pronto. Vamos lá. Há uma tendência de querermos revisitar mais a caixinha C. Porque a gente diz assim, olha, a caixinha A eu já estou sabendo, tá tranquilo, o conteúdo eu já estou tranquilo ali. A caixinha B, eu vou deixar ela de stand-by aqui, porque eu já estou sabendo alguma coisa, eu vou dar uma revisitada. Eu vou focar mais, então, na caixinha C, porque já que a caixinha C eu não sei nada ainda, é melhor eu observar essa caixinha aí. Aí é que vem o grande segredo. A gente não deve revisitar logo de pronto, de imediato, com mais frequência a caixinha C. A gente deve revisitar mais a caixinha B. Porque a caixinha A, ela precisa ali de uma manutenção. A gente também não vai esquecer o que a gente aprendeu. Então, dá uma revisitada, faz um resumo bacana, dá uma lida, porque senão você vai ficar o tempo todo lendo tudo do zero. Aí você perde muito tempo. Agora, a caixinha B, a meta dessa caixinha B, que é o lugar que a gente aprendeu algum conteúdo, mas ainda precisa revisitar porque estamos inseguros, a nossa meta é que a caixinha B vire a caixinha A. Que a gente revisite mais para que a gente já garanta, porque a gente garantindo já vai ter garantido duas, a caixinha A e a caixinha B. A Verdade. caixinha C a gente vai aos pouquinhos. Olha a questão da ansiedade. A caixinha C, daquele conteúdo que a gente não sabe ainda. Não adianta ler tudo de uma vez, fica ansioso para isso. Separa o que tem de importante, pega alguma técnica aí de fazer mapa mental. Veja como é que você aprende melhor. Gente, isso é o principal de tudo. Aprender, aprender. Eu vou bater muito nessa tecla aqui, porque a gente que trabalha com educação há muitos anos, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso, de que minha mãe me ensinou assim, meu professor me ensinou assim. É ótimo a gente falar sobre técnicas, inclusive algumas estão sendo dadas aqui. Mas e você? Você se conhece? Você sabe como é que você aprende melhor? Como você memoriza melhor? É muito bom você, por exemplo, visualizar. Então você pensa assim, eu tenho esse texto aqui, mas eu poderia visualizar esse texto. É muito bom. Você pode fazer um mapa mental. Você pega aquele assunto central e vai colocando sub-itens para ele, você lembra rapidamente. Então existem muitas técnicas. Tem gente que estuda mais falando em voz alta, tem gente que estuda mais grifando, tem gente que estuda mais dando aula para outra. Eu tenho alunos que dão aula para. Ô, gente, senta aí minha mãe, senta aí meu pai, senta aí boneca, senta aí qualquer coisa. Tudo bem, contanto que eu possa dar uma aula, explicar. E por aí vai. A questão é a questão central. Eu acho que se vocês conseguirem compreender isso direitinho, eu já estou super feliz de aprender a aprender. Como é que você aprende? Como Repetição você. vale? Olha, Meta repetição cognitiva. vale.
Cognição também. Metacognição é você aprender a aprender. Exatamente isso que a gente está falando aqui. A repetição, ela é válida. Agora, você não vai ficar repetindo a vida toda ali. É preciso que você repita, revisite, dê uma pausa, que é outra coisa importante. Às vezes a gente tem um conteúdo de concurso público, seja lá de quê, de prova, de universidade, de escola, não importa. Conteúdo de palestra também. Às vezes a gente tem esse conteúdo e a gente fica repetindo, 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 uma ansiedade, às vezes não dá uma pausa. É interessante que você estude um pouco aquilo, mas compreenda. Tem um relato muito interessante, eu não sei se vocês sabem disso, mas Antônio Fagundes, aquele ator, acho que todo mundo deve conhecer. Sim. Ele tem uma facilidade de memorização, ele grava na hora. Na hora. Ele chega meia hora antes, ele fala isso o tempo todo. Ele chega meia hora antes e em meia hora ele já sabe todo o texto. Mas ele sempre diz algo. Isso demorou muito para que ele chegasse a essa técnica, mas antes dele decorar, o que é que ele faz? Ele compreende o que está acontecendo ali. Olha só, a gente volta para aquela frase. Se você consegue compreender e dizer da sua forma, já está valendo, você já aprendeu. Às vezes a palavra eu estudo escrevendo, Deise colocou aqui. Pois é, Deise, é interessante. Se você continua estudando, imagino que você já saiba que está valendo a pena para você. Para outra pessoa, pode ser que não. Tem pessoas, por exemplo, que são mais visuais, às vezes o professor tá, meu filho, anote aí, o menino tá, não, eu estou prestando atenção, ele está aqui assim, ó. E a gente precisa ter essa compreensão de que para o outro pode ser diferente mesmo. Então, a repetição está valendo sim. Agora, não incansavelmente. Está valendo para que você a faça, para que você dê pausas e para que você crie estratégias de revisitação quando necessário. Compreendeu? Já foi, acabou. Massinha, eu tenho um público aqui também de pessoas palestrantes. Ah, que joia. Você tem alguma dica para as pessoas que, vamos supor, quer iniciar a palestrar, que quer memorizar, quer aprender a sua palestra e tem essa dificuldade? Você teria alguma dica? Tenho sim. Inclusive, com muita alegria. Vocês sabem, quem não sabe ainda, eu estou, né, no Instagram, canal de oratória. Estou esperando, quem não está ainda, estou esperando com muita alegria cada um de vocês lá, da audiência de Dani, muito querida. Sim. Então, a gente trabalha também, eu disse a vocês, com educação e com comunicação. A comunicação, para mim, ela é assim como a educação, ela é libertadora. Ela empodera, ela dá voz e ela faz com que sejamos voz. Esse, inclusive, é um propósito que eu acho muito bonito, que eu uso para mim muito, né? A possibilidade, a capacidade, a sensibilidade de dar voz e ser voz. Dar voz e ser voz a gente, a pessoas, a causas, a dores, a ideais, a sonhos, a delícias, a nossa vida. Então é maravilhoso podermos fazer isso. Podermos simplesmente chegar aqui numa live e começar a conversar com vocês e com Dani, sem necessariamente estar preso a algo de memorização, porque você compreendeu o contexto, você traz a ideia, a aplicabilidade daquilo na vida. Na palestra, em uma palestra, gente, não é diferente. É claro que você precisa estudar, não tenha dúvida. Esse é o primeiro passo. Você vai falar sobre o quê? Pelo amor de Deus, né? Vai falar, então tem que ter o quê? Vai falar sobre o quê? Por mais que a gente diga que o que eu vou falar é de ordem prática, o que eu vou fazer é de ordem prática, que, aliás, é uma técnica que ajuda muito também, mas não há prática sem teoria, não há prática sem uma fundamentação teórica por trás. Então, tudo que a gente está dizendo aqui está subsidiado por algo. Há uma fundamentação teórica, né? Por mais que seja prática. Então, por mais que seja experiente o orador ou a oradora, por mais que isso aconteça, precisa ter essa fundamentação teórica. Agora, se você ainda precisa muito daquele apoio de slide para que você continue discorrendo sobre aquele assunto, se é imprescindível para você, neste momento, faça uso disso. No entanto, com alguns cuidados, porque aqueles slides muito poluídos, aquilo tudo que a gente já sabe, com muita coisa escrita, porque é aquela história, né, gente, que todo mundo também já sabe. Se fosse para ler slide, não precisaria ter o palestrante ali. Então, o slide, gente, é imagem, não precisa ser muito poluído de imagem. E cada imagem, você pode usar sua técnica de memorização. Naquela imagem, quer dizer o que para você? Aquela imagem que você escolheu. Existe sempre uma história por trás. Então, discorra sobre aquele assunto a partir daquele slide, contando história, conversando com as pessoas. É diferente.
Muitas pessoas falam, ah, Márcia, é porque você trabalha com oratória. Oratória é a arte de falar em público. Gente, oratória é a arte de falar com o público, não para o público. Com o público, você dialogar com o público é você conversar. A questão é conversar sobre o quê? Quando você traz um assunto, como você diria com suas palavras? Pronto. E aí a coisa fica mais simples, faz significado. Olha lá a aprendizagem significativa. Faz significado para você. No momento que faz significado, aí vem da alma. Aí você fala com alegria, você fala com uma sensação maravilhosa e ó, conversa, discorre. Gente, que live maravilhosa é essa? Gente, a pena que já está acabando. Já Só está olha, acabando, eu estou correndo um pouquinho 7 minutos. Mas de aí eu hoje já no quero horário. dizer a você, Márcia, que eu quero adquirir o seu livro, quero ler o seu livro, quero prestigiar essa Ah, muito leitura sua, obrigada. realmente. Até Muito porque obrigada. eu também estou iniciando, né? Essa pergunta aí foi meio maliciosa, que eu agora também estou me posicionando como palestrante. Fui convidada, inclusive, para fazer aqui o Conepa em setembro. E aí foi bem pertinente a sua resposta para mim. Mas eu quero mais uma Bom, vez agradecer a você, agradecer essa audiência que está aqui, porque sem essa audiência nada disso faria sentido para nós duas, né? sim, E agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, porque o tempo realmente não tem nada que faça voltar. Então a gente tem que sempre aproveitar o aqui e agora, escolher onde a gente vai estar, escolher em que live, inclusive, vamos estar, sim, que é o que a sim, Márcia falou aqui. A gente tem que fazer a seleção do sim, conteúdo para realmente fazer sentido para a nossa vida. E aproveitar sim. a solicitar vocês, os meus seguidores, a minha audiência. Segue sim a Márcia lá no Instagram dela, ela tem muito Ah, conteúdo. obrigada. Ela também trabalha com palestra, como ela falou, em oratória, aula. Então, ela é uma profissional realmente quase completa, né? Porque ninguém é 100% completa, mas ela realmente faz a diferença na vida das pessoas. Que o importante é esse, você fazer uma transformação na vida de alguém. Seja ela na Sim, sua família, seja ela no seu trabalho, seja ela no mundo. Algumas pessoas têm essa possibilidade de estar trabalhando mesmo com a comunicação, como eu, aqui no Instagram, no canal do YouTube, agora palestrante, fazendo a minha mentoria. Mas você, dentro de sua casa, pode fazer a diferença com a sua sim. comunicação e com o seu aprendizado. Gratidão. E amanhã nós vamos estar aqui falando sobre. Olha o assunto de amanhã. Faça a sua mente trabalhar para você. Hoje a gente falou Olha, sobre memorização. E aí amanhã a gente vai falar, faça a sua mente trabalhar para você. Porque aqui o conteúdo é assim, como eu falei, ó, tudo realmente pensado com muito amor, com muito carinho, para vocês terem essa projeção, para você passar de uma forma mais leve esse momento que todos nós do sim. mundo estamos passando. Então agora eu quero deixar você encerrar. Deixa uma frase aí para nossos seguidores. E como sempre, pode contar comigo. E meu coração, muita gratidão. Aí, antes disso, vamos fazer a foto da live, né? Que eu te Ah, meu perguntei, Deus, ó. sim, a Olha só foto. para ser assim, ó. Gente, ó, Bora, bora. printa aí, viu? Essa live, essa foto foi diferente. É, E aí, o que pois é que é, acontece? Eu também queria, eu não sei, eu também eu gosto desse livro aqui, ó. Você tem boa memória? Aqui sim, tem vários sim, testezinhos que você pode fazer. E aí você pode se performar, como a Márcia falou aí, e saber sim, qual a melhor forma de você aprender aprendendo. sim. Eu quero agradecer mais uma vez, Dani, a você e a cada um aqui presentes. Tem uma frase de Eduardo Galeano que eu gosto muito, que ele diz assim, que nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, que a cada dia a gente possa mudar para melhor. O nome do livro, o Fábio está perguntando aqui, é Oratório em Foco, Conectando Vidas. Lá no meu Instagram, no canal de oratória, a gente pode falar sobre isso. Tem um link direto lá para compra. Será um prazer e gratidão desde já, tá bom? Eu sou Márcia Nascimento, do canal de oratória. Foi, de fato, um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Gratidão. Um beijo no coração de vocês e já estou aguardando aqui vocês amanhã no nosso encontro marcado
às 25. E aí vai dar o quê? Prosseguimento à nossa live. E amanhã é faça a sua mente trabalhar para você. Beijos. Fiquem com Deus. Amém.